seja presencialmente ou virtualmente, para que a gente possa juntos aprender mais com a doutrina espírita, que vem esclarecer de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, e vem de uma forma tão cristalina que nos faz realmente ter conhecimento dessas questões e que realmente traz a todos nós uma consolação em saber que nós estamos aqui por um motivo muito especial. Primeiramente, o amor que Deus tem por todos nós, a sua misericórdia, que nos dá a oportunidade sempre de estarmos aprendendo, de estarmos caminhando, sempre com a consciência de que errando, nós estamos aprendendo. E, logicamente, aprendendo cada vez mais para que a gente possa seguir rapidamente o caminho que nos foi convidado a seguir pelo nosso Mestre Jesus. E o tema da tarde de hoje que nos foi dado, oferecido, é de grande importância, porque nos fala da liberdade, da lei de liberdade, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, no capítulo 10, que é da questão 833 a 842, e fala, nas duas primeiras questões, sobre a liberdade de pensar. E as demais 8 questões nos falam sobre a liberdade de consciência. Então, um tema muito atual. Nós estamos vivenciando no dia de hoje essa questão da liberdade do pensar, da liberdade de consciência, de como nós estamos agindo, de como estamos diante do que se nos apresenta hoje a nossa sociedade, o mundo inteiro e individualmente a cada um de nós. Então, como o tema está inserido nesse assunto da liberdade de pensar, somente a Deus cabe julgar. E a gente vai ver aqui, quando a gente estiver lendo as perguntas que Allan Kardec fez ao Espírito de Verdade e as suas respostas, iremos compreender melhor, iremos refletir sobre essa questão, somente a Deus cabe julgar. Então, na primeira questão, que fala sobre a liberdade de pensar, que é 833, que é bom que a gente leia a pergunta e a resposta para melhor compreensão de todos nós, Allan Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? O Espírito de Verdade então responde: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pois que não há como pô-las peias. Pode-se deter-lhe o voo, porém não aniquilá-lo. Como é importante isso? A gente saber que nós gozamos dessa liberdade total de pensar, porque todos nós pensamos, né? A gente tem até a expressão, somos um ser pensante. Pensamos em tudo. Pensamos e depois executamos ou não os nossos pensamentos. Na maioria, logicamente, que nós procuramos colocar em ação esses pensamentos, que a gente pode traduzir também como nossos sonhos, os sonhos que nós temos de realizar alguma coisa de útil, né, para os outros e para si mesmo. Então, analisando bem essa questão, a gente vê que nós temos plena liberdade para pensar. Deus nos deu essa liberdade. Mas, como na própria resposta do Espírito de Verdade, ele disse que pode por peias, né? Quer dizer, que ele pode realmente restringir, ele pode, de alguma forma, não deixar que esse pensamento se expanda tanto, ou que a gente venha a pensar muitas coisas que talvez não sejam interessantes para o nosso benefício, para a nossa vida. Mas nunca, jamais, aniquilar, nunca, jamais fazer com que a gente pare de pensar. Deus não faria isso. Como disse antes, Deus é amor, Deus é misericórdia, então ele deixa o homem livre para que a gente use o nosso livre-arbítrio até no pensar. E nós pensamos 24 horas por dia. Todos no momento nós estamos pensando em alguma coisa, pensando em algo, pensando em alguém, pensando numa tarefa, pensando em algo, né, que é importante no momento para a nossa vida. Então, começamos a refletir, todo o tempo a gente pensa, todo o tempo a gente expressa o nosso pensamento. Mas há casos em que não podemos pensar ou expressar, melhor dizendo, o nosso pensamento.
nos traz, então, a compreensão e entendimento que nos dá a doutrina espírita daqueles casos de idiotia congênita, em que o espírito, ele vem sem poder expressar seus pensamentos, sem poder colocar aos outros, dar conhecimento esses pensamentos que ele tem, as suas ideias, né? Aquilo em que ele está pretendendo passar para os outros, devido a esse corpo material que ele recebeu nessa existência, que não dá condições para que ele transmita esses pensamentos. Então a gente vê que, puxa, como que ele está ali dentro de um corpo encarnado, está pensando continuadamente, tem suas ideias, né, mas que não pode expressar, por conta de ter recebido esse corpo. Realmente, a gente, analisando pela doutrina espírita, a gente vê que é uma provação, uma expiação, e que lhe traz muito sofrimento de não poder expressar esse pensamento, de não poder agir como ele queria agir. As suas ações são limitadas. Então, a gente vê que para ele é um sofrimento, porque ele pensa e não consegue transmitir. E esse sofrimento, né, a gente aprendeu também na doutrina espírita, de que é causa de vidas anteriores, dele ter usado mal o seu pensamento, de ter pensado e ter concretizado esses pensamentos para prejudicar seus semelhantes. Então, a misericórdia divina dá a oportunidade para que ele possa se redimir, né? A gente conhece que quando nós cometemos algo de errado, primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação e a reparação. Então, esse é um momento de expiação, de provação para aquele espírito que vem num corpo em que ele não pode expressar-se. E esse sofrimento, ele pode durar realmente toda aquela existência e outras existências, inclusive levar essa condição para o mundo espiritual e retornar uma outra vez, dependendo da gravidade de suas ações em vidas pretéritas. Então, a gente vê que é o único caso que nós conhecemos de que ele realmente não pode expressar o seu pensamento. Mas, como disse o Espírito de Verdade, ele continua pensando, ele continua com seus pensamentos, com a sua individualidade, só que ele não tem condições de expressar esses pensamentos. Então, a gente vê, né, pelo que ensina também a doutrina espírita, de que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós temos essa liberdade, mas essa liberdade, nós também temos o retorno daquilo que nós fizermos contra o nosso irmão, que venha prejudicar o nosso irmão. Então, esses pensamentos, a gente vê que, né, Deus nos dá oportunidade sempre. Deus nos dá essa oportunidade de gozar dessa liberdade de pensar, dessa liberdade que nós temos sempre de executar os pensamentos. Mas o ensinamento do Cristo, ele vem nos ensinar a prática do amor, da caridade, para fazermos o bem, para pensar nos nossos semelhantes, para que a gente possa agir dessa forma, e então nós estaremos beneficiando tanto ao nosso próximo como a si mesmo. Então, nesse gozo dessa liberdade do pensamento, como ele diz, ela faz com que a gente avance, do que a gente dê passos em direção àquilo que nós queremos, que é o nosso progresso espiritual, se bem utilizado, como disse antes. Então, todos têm essa liberdade de pensar, tanto o pobre como o rico. A gente pode pensar o que desejar, pode pensar tudo, mas sempre procurando afastar aqueles pensamentos que não são edificantes, sempre procurando afastar aqueles pensamentos que não nos traz benefício nenhum e utilizar esses pensamentos na construção do bem, na construção da paz, na construção do amor. Então, é por isso que o Espírito de Verdade fala que pode tolher um pouco esse pensamento, Deus pode fazer isso, em sendo esse pensamento prejudicial para o próximo e a si mesmo. Mas jamais Deus iria agir de uma forma que ele deixasse simplesmente de pensar. É o livre-arbítrio que Deus nos dá. E na questão seguinte, a gente, né, Allan Kardec, então, continuando o raciocínio dele, pergunta: mas o homem é responsável pelo seu pensamento?
Logicamente que já comentamos sobre isso. Logicamente que o Espírito de Verdade já disse que ele é responsável pelo seu pensamento. Tanto é que ele fala, a resposta perante Deus é. Deus, somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Daí o título da palestra de hoje, né? Repetindo, perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então, nós, como sendo responsáveis pelo nosso pensamento, logicamente, temos que pensar coisas boas, coisas que possa construir, que possa beneficiar. Então, nós nos tornamos responsáveis. E Deus, que conhece a tudo, né? Deus que é onisciente, ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe aquilo que nós estamos pensando. Ele sabe aquilo que nós pretendemos fazer. Ele sabe realmente tudo, né, que se passa realmente em nossa mente, que se passa no nosso coração e que se passa conosco. Então, Deus nos coloca essa liberdade para que a gente utilize. Mas, se nós utilizarmos, como disse antes, comentamos antes, esse pensamento de uma forma realmente equivocada, de uma forma realmente que venha trazer, né, prejuízo para o nosso próximo, então, ele que conhece o nosso pensamento, ele poderá, então, com a sua divina sabedoria, usando da sua misericórdia, sempre mais favorável a todos nós. Logicamente que não podemos nem comparar quando julgamos alguém, porque julgamos e tratamos logo de talvez condenar, talvez não compreendendo esse pensamento, essas ações, a gente busque a condenação. Mas Deus que nos conhece, desde quando fomos criados, que sabe da nossa condição, que sabe de nossas vidas, cada uma delas, dos passos que nós temos, né, de todas as nossas quedas, de todas as nossas também conquistas espirituais, ele, somente a ele, que conhece o nosso pensamento, é que poderá condenar ou absorver. Porque muitas vezes nós podemos condenar o pensamento de alguém se o conhecermos, se ele externar esse pensamento, porque não temos a compreensão de um todo, não temos ainda essa compreensão, tratamos logo de nos antecipar, de sermos assim, imprevidentes e pegarmos alguma frase, alguma palavra desse pensamento externado e já condenarmos, e já julgarmos. Mas somente cabe a Deus, não só no pensamento, compreendemos isso pelo Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, de que não devemos julgar ninguém. Tanto é que tem aquela lição, né, da mulher adúltera, em que Jesus pergunta: quem te ver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então, nós não temos condições de julgar ninguém, de jogar pedra em ninguém. Então, o que o Espírito de Verdade nos mostra é que nós não devemos julgar ninguém, que somente a Deus, que conhece a fundo os nossos pensamentos, se são bons, se são maus, ou que aparentemente nós julgamos ser um mau pensamento, mas que ele sabe o contexto, então ele pode absorver ou pode condenar esse pensamento. Daí, lembrando da questão anterior, quando ele disse que poderá, né, na questão anterior, que ele disse que poderá, então, deter-lhe, né, colocar teias, né, impedir aquele pensamento, aquela capacidade de pensar livremente por alguns momentos, ou aquele tipo de pensamento, então ele poderá julgar absolvendo ou condenando aquele pensamento. E condenando, a gente lembra, né, de que ele pensou e de que ele agiu mal. Ele colocou o pensamento em ação. E a gente lembra aqui do caso em retornar na condição de idiotia congênita, onde ele irá, logicamente, responsável por esse pensamento e por essa ação do pensamento, ele poderá então vir a sofrer durante uma existência, duas, três aí,
é a justiça divina, é a lei divina. Então, cabe também a gente esclarecer que Deus não está olhando os nossos pensamentos, lendo os nossos pensamentos a todos os instantes. Lógico que Deus fez a sua lei e ela se aplica automaticamente. Então, não é Deus que está lhe julgando. Eu lembro bem que ouvia na religião anterior de que existia, né, um livro, cada um de nós tínhamos um livro onde era anotado tudo que nós fizemos de bom e que nós fizemos realmente de errado. Então, no dia do juízo final, ia ser lido o que nós fizemos de errado e ali nós iríamos passar para um julgamento. Não acontece assim. Nós já conhecemos a doutrina espírita. É a lei divina que se aplica, né? Como a lei dos homens que fala se matar alguém, você é condenado. Então, a lei divina, se você fizer mal a alguém, você vai responder por esse mal que você fez. Então, nós sabemos que existe o plantio e a colheita, para melhor compreender esse julgamento divino. Então, segue adiante Allan Kardec com seus questionamentos, com suas perguntas, para trazer esse esclarecimento a todos nós, na questão seguinte, né, em que ele, então, pergunta, na questão 835, que já trata da lei de consciência. Ele sai da lei de liberdade e entra na lei de consciência. Mas liberdade e consciência não seriam a mesma coisa? Então a gente vai ver aqui, pelas perguntas e respostas que nos foram dadas a Allan Kardec, de que não são a mesma coisa. Que ele trata a consciência como um tribunal em que julga esses pensamentos e que absorve o que há de bom nos pensamentos, que faz um alerta sobre o pensamento. Vê como Deus é de uma sabedoria, né, realmente superior, né, uma sabedoria que coloca em cada um de nós essa liberdade de pensar, mas coloca ali a consciência que coloca como um tribunal para que possa ali a gente, mesmo sem alguém nos falar, sem alguém de fora externo vir falar do pensamento que é bom ou não, nós mesmos, através da consciência, poderemos fazer essa análise e podemos decidir se continuamos com esses pensamentos, se demos a ele movimento. Porque, como nos diz Martins Peralva, em Estudando a Mediunidade, o pensamento ele tem movimento, né? Ele tem ação. Ele, se nós pensarmos de alguém, desejando o bem a alguém, aquele pensamento vai atingir aquela pessoa, né? Vai até aquela pessoa. Então, continuando, ele fala, né? Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E eles respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, como disse antes, a consciência pertence ao homem. É uma liberdade que ele tem, né, de ter aquele pensamento íntimo, um pensamento seu, e que faz aquela análise como um tribunal de que o pensamento, todos os pensamentos que nós temos, se realmente nós deveremos continuar pensando, ter aquele pensamento, ou se devemos, opa, peraí, minha consciência está falando que esse pensamento não é bom, então eu tenho que mudar o pensamento. Nos dá a capacidade de fazermos essa reflexão, para que a gente depois não venha a falar, mas eu fiz sem pensar. Mas eu não pensei antes de fazer. Eu confundi, eu pensei de uma forma, era de outra, ou queria realmente fazer algo diferente. Antes de externar esse pensamento, antes de colocar em ação, entra a consciência. Entra a consciência que nos dá o alerta, que nos fala claramente e nós não podemos, de maneira nenhuma, ocultá-la. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de ouvi-la, no sentido de ocultar, deixar de ouvir a voz da consciência. Poderemos, né, não dar importância naquele momento, dado a vontade de persistir naquele pensamento não edificante, dado a nossa teimosia
em querer seguir com aquele pensamento que não vai trazer benefício nenhum individualmente e nem para o próximo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses pensamentos que nós temos. Logicamente, antes de colocar em ação, fazer essa reflexão que nos dá o suporte da consciência, em que a gente reflita se é um bom pensamento ou se realmente não é um bom pensamento. Inclusive até tratando das influências espirituais. Quando nós estamos pensando em algo, então vem aquele outro pensamento contrário àquilo que nós estamos pensando. Talvez querendo nos desviar de um bom caminho, de uma ação, de um bom pensamento, e nós ficamos, às vezes, na dúvida, né? Porque a influência talvez queira mostrar para a gente, fazendo-nos crer que o pensamento que estão nos inspirando seja melhor do que o outro. Mas a voz da consciência, de uma forma cristalina, de uma forma bem contundente, vem nos mostrar o melhor caminho a tomar. Vem nos mostrar qual dos dois pensamentos, o nosso ou aquele outro que também pensamos ser nosso, qual deles que está nos levando no caminho certo. Então, esse tribunal, né, ele foi instalado por Deus em cada um de nós, no centro da nossa vida, para que a gente saiba escolher, para que a gente possa, dentro das leis naturais, tomar o melhor caminho, seguir o melhor caminho e, logicamente, tomar as melhores decisões. Então, nos leva também, né, a um conhecimento que nos dá a doutrina espírita de que nós nunca estamos sozinhos, de que nós estamos sempre amparados. E amparados por aqueles que nos amam, aqueles que nos querem bem, aqueles que querem nos ver caminhando, trilhando o caminho que nos leva à felicidade. Daí o porquê devemos sempre, né, acreditar na influência dos nossos bons espíritos, nossos espíritos protetores, nosso anjo guardião, que na dúvida, na incerteza, a gente tem a voz da consciência e temos a voz desses amigos espirituais que vêm nos inspirar, que vêm fazer com que nós saibamos decidir pelo melhor caminho. Então, que bom que Deus nos dá essa condição, que Deus nos dá essa condição, essa consciência ali a julgar os nossos pensamentos e eu diria também os nossos atos, porque com certeza quando nós cometemos algo de errado, o alerta vem da consciência novamente, porque ela nos alertou antes e está alertando depois, nos chamando à razão para o arrependimento, para a reparação. E várias vezes, muitas vezes, nós não damos atenção à voz da consciência e tampouco à voz desses amigos espirituais que querem o nosso bem, que se esforçam para que a gente siga o caminho do bem. Então, nós, aprendendo isso, fica mais fácil da gente poder saber lidar com esses diversos pensamentos, até com essas interferências que nós sofremos no nosso dia a dia, quando temos que tomar uma decisão, caminho A ou B. Então, antes de agirmos intempestivamente, que a gente pare, que a gente reflita, que a gente busque esse tribunal, essa voz da consciência para tomar a melhor decisão, sabendo analisar de uma forma usando a caridade, né? Usando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque muitas vezes temos uma impressão errônea de um fato. Quando temos que tomar uma decisão, por exemplo, com um irmão nosso. Ah, mas nós não compreendemos o contexto e já queremos tomar uma decisão apressadamente. Então, a consciência freia esse ímpeto, freia realmente essa tomada de decisão apressada. Ela faz com que a gente pare, analise, reflita e reflita sobre a moral cristã, sobre as leis morais divinas, para que a gente tome a melhor decisão. Então, a gente compreende esse amor que Deus tem por todos nós. A gente compreende essa misericórdia,
sabendo que simplesmente Ele não nos criou, como a gente aprendeu, simples, ignorante, mas dentro de nós tendo o conhecimento do certo e errado. E Ele simplesmente não nos criou e deixou pronto, siga seu caminho. Não. Primeiro, nos dá essa consciência para nos guiar, para nos alertar. E nos dá as companhias espirituais, os benfeitores espirituais para nos direcionar, para nos ajudar a caminhar como crianças que dependem dos seus pais para segurar a mão, para dar os primeiros passos e, quando aprender a andar sozinho, com firmeza, seguir o caminho. E os pais ficam sempre aconselhando em todos os momentos principais da vida de seus filhos. Então, é a mesma coisa, fazendo um paralelo, não muito, né, perfeito, mas que para que a gente possa compreender que esses benfeitores espirituais estão ali agindo de acordo, né, em comunhão com as nossas consciências, para que a gente tome o melhor caminho, para que a gente siga esses passos com firmeza, porque eles estão, logicamente, em linguagem figurada, segurando em nossas mãos, nos guiando para o melhor caminho, mas respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando as nossas decisões, embora erradas, mas eles respeitam, mas não desistem, jamais desistem da gente. Querem que a gente aprenda, querem que a gente possa, né, tomar o caminho certo. Então, na questão seguinte, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: tem um homem direito de pôr embaraços, de pôr entraves, né, de impedir a liberdade de consciência? A resposta é bem clara: falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, mais uma vez, ele diz: somente Deus é que tem essa condição de poder, né, de poder realmente cercear, de impedir, de travar, né, o nosso pensamento, né, de pôr esse embaraço à nossa liberdade de pensar, mas sempre objetivando o nosso bem, porque Ele é amor, e por amor Ele intercede para que a gente não continue com esses pensamentos que nos levará a grande sofrimento. E interfere através da consciência, interfere através dos seus mensageiros, os nossos benfeitores espirituais. E dá um exemplo do Espírito de Verdade. Assim como os homens, né, a civilização, a sociedade, criaram leis que regulam o relacionamento entre os homens, então Deus tem a sua lei que regula o relacionamento entre ele e nós homens. Então, a gente percebe nessa resposta do Espírito de Verdade, né, que o maior direito do homem é a obediência à lei divina, é a lei de Deus, né? Então, dessa forma a gente encontra a harmonia, a gente encontra o equilíbrio, a gente encontra, de certa forma, a paz quando a gente cumpre essa lei, quando a gente observa essa lei. E nós estamos buscando observar essa lei. Todos nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, todos nós que conhecemos, né, esses ensinamentos de vida eterna, né, os exemplos que o Cristo deu para todos nós, né, ao lidar com as pessoas, o respeito que tinham, o carinho, o amor, a mansuetude, né, que tinha com todos, sempre dando atenção, sempre ouvindo, mas também passando ensinamentos que fez com que todos nós pudéssemos refletir e seguir esses caminhos, esse caminho apontado pelo Mestre Jesus. Então, eu fiz a anotação em quando ele diz que qual alma pode suspender seus próprios pensamentos deixando de pensar? Foi uma reflexão que nós fazemos, que a gente propõe. Quem pode colocar, né, suspender seus próprios pensamentos? Não conseguimos suspender os nossos pensamentos no sentido de parar de pensar,
Nós podemos, sim, suspender os pensamentos, como já disse, aqueles que não são edificantes, escutando a voz da consciência, escutando, logicamente, os nossos benfeitores espirituais. Então, a gente pode suspender e pode modificar esses pensamentos, substituindo por outros pensamentos que venham a fazer bem, que sejam no bem. Então, também a gente perguntou, mas quem pode intervir na consciência, de modo que ela deixe de emitir pareceres a respeito do que a gente faz? Ah, aqui cabe outra reflexão. Quando estamos assim, focado, querendo pensar em algo, mesmo que não seja edificante, pensar, por exemplo, quando sentimos mágoa de alguém, raiva de alguém, começamos a pensar e emitir pensamentos negativos, né, de raiva, de rancor, de mágoas, desejando inclusive até o mal. Então, a gente, o nosso livre-arbítrio, embora a consciência esteja alertando para não continuar com esse pensamento, então a gente pode sim. A gente, ouvindo a voz da consciência, a gente faz de conta que não está escutando. E pode até abafar essa voz da consciência e seguir nesses nossos pensamentos, e seguir nessa nossa intenção. Então, vê como a responsabilidade é nossa. Vê quão grande responsabilidade nós temos com a nossa consciência, com nossos pensamentos. Mas, como disse antes, a colheita é obrigatória. A gente pode pensar, emitir, né, dar movimento a esse pensamento, dar imagem a esse pensamento, mas só que tudo retorna para a gente. Então, o sofrimento, né, as dores que nós teremos que passar, então, a gente pode também traduzir pelo nosso aprendizado na doutrina espírita de que elas também são lições para todos nós. Quem nos já aprendeu com os erros? Quem nos já aprendeu com tantos equívocos cometidos no passado? E que nós, analisando, refletindo, realmente usando aquele conhece-te a ti mesmo, quem não vai mudar? Quem não se propõe a modificar? Não quero mais sofrer. Não quero mais passar por aqueles momentos. Não quero mais passar por aquelas situações. E procuro então um outro caminho. Um caminho onde terá aventura. Um caminho onde ele poderá viver bem melhor, sem essas dificuldades todas. Até no caso que foi citado como exemplo da idiotia. Quando ele tiver consciência, né, futuramente, de que muitos se revoltam, né? A gente observa, a gente faz essa observação que muitos se revoltam com a expiação. Muitos se revoltam de estar passando por uma expiação porque ainda, na linguagem popular, não caiu a ficha. Não compreendeu ainda que aquilo se trata de um amor divino. Que Deus manifesta o seu amor através da dor, do sofrimento, como uma lição para todos nós. Já pensou se nós ainda acreditássemos que tínhamos apenas três alternativas após a morte do corpo físico: céu, um purgatório ou um inferno? Mas não. Então a gente conhece o amor de Deus sabendo que temos oportunidades. Oportunidade, primeiro que a vida continua, não existe a morte, só do corpo físico. Então, temos a oportunidade de reconhecer os nossos erros, de estarmos na erraticidade, aprendendo, revendo esses erros e buscando, nos comprometendo a retornar numa nova existência onde nos colocamos, nos pretendemos a fazer diferente, a buscar então a oportunidade que é dada por misericórdia divina para que a gente possa fazer a coisa certa, reparar os nossos erros, para que a gente possa, então, buscar crescer espiritualmente, para que a gente possa, então, ter um novo rumo em nossa vida. Que bom que nós já temos conhecimento das leis morais, já temos conhecimento do Evangelho, a doutrina espírita nos traz grandes esclarecimentos que essa decisão a gente já pode tomar agora. Não precisamos esperar desencarnar, ampliar o leque, né, de conhecimento, de visualização, porque, logicamente, não temos uma visão completa ainda de tudo que nós já passamos.
Se bem que a gente pode perceber onde estamos errando, o que erramos na vida passada, nossos erros passados, pelo que nós estamos errando agora. E procurar, então, poxa, se eu estou errando muito nessa questão, é porque isso já vem de outra existência. Então, a gente fazendo essa análise, essa reflexão, a gente já tem condições, sim, agora, de reconhecer, de saber das nossas imperfeições e buscar, logicamente, domá-las. Buscar, então, colocar para fora nossas virtudes e ser persistente, pedir ajuda ao alto, pedir ajuda dos benfeitores para que possamos vencer as nossas dificuldades, né? A gente cita sempre, eu sou orgulhoso, então ser menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta, dá um passo em direção à prática da caridade, dá um passo em direção ao perdão, dá um passo em direção a não sentir mágoas, a compreender o próximo, a ter empatia pelo próximo, dá um passo a não julgar, a não condenar, a um passo a procurar ter sempre bons pensamentos. Então, é o que nos ensina a doutrina espírita, é o que vem falar para a gente essa liberdade que nós temos de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de agir, liberdade do falar, de usar o verbo para edificar, não só a nós mesmos, como ao nosso próximo, porque nós somos responsáveis também pelo nosso próximo. E Allan Kardec, então, continua. Que é que resulta dos entraves postos à liberdade da consciência? Qual o resultado da gente poder impedir essa liberdade de consciência? O que é que resulta se fizermos isso? Se tentarmos fazer isso? Puxa, a resposta é bem clara. Constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. E também, claro, se nós procurarmos constranger o outro de agir de modo contrário ao que eles pensam, ele pensa de uma forma, mas então vou constranger, eu vou obrigar, né, impor que ele pense diferente. E se ele passar, né, a me ouvir, então isso será, como ele diz, uma hipocrisia. É tornar esse próximo um hipócrita, se ele aceitar essa imposição, porque ele está indo contra a sua liberdade de pensar do que ele pensa, do que ele guarda na sua consciência. E ele continua, né? A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização. Então já coloca a humanidade, uma civilização inteira. Todos têm a liberdade de pensar e de ter o progresso. Então, essa liberdade de consciência se refere ao processo espiritual de todas as criaturas, mas há pessoas, e a gente lembra aqui dos materialistas, daqueles que não dizem não acreditar em Deus, que se opõem a essa liberdade de pensar, essa liberdade de pensar até em Deus, de acreditar em um Deus. Mas ninguém consegue se manter quando não entende as leis naturais ou tenta impedir a sua ação. Então, esses que pensam assim, que tentam constranger os outros, eles são infelizes, né? E tentam, então, espalhar a sua infelicidade, constrangendo a liberdade de consciência, porque eles fazem um esforço enorme. Se refletirmos bem, poxa, eles dizem que são materialistas, não acreditam em Deus, né? Dão mais valor o ter. Então, vê o esforço enorme que eles usam para constranger a sua própria consciência, porque está lá gravado na consciência a lei divina. Então, por isso que se tornam pessoas infelizes, né? Então a gente vê que a consciência, ela nos inspira a amar. A alma que desconhece essa fonte, ela sente ódio no seu coração. Ela nos inspira a consciência à paz. E a alma ignorante, ela procura a guerra.
A consciência nos fala para perdoar e, logicamente, nos fala para esquecer, né, todas as ofensas. Então, aqueles que procuram não dar ouvido à sua consciência, que transmite ao pensamento essa necessidade de amar, de perdoar, de esquecer as ofensas, de saber lidar com isso, então é um esforço enorme. Daí o porquê dissemos antes que deve ser alguém que não conseguiu ainda a felicidade, que vive no mundo por si só procurando ser infeliz, procurando então a alternativa que lhe traz grande sofrimento, que lhe traz tristezas profundas, né? Então, dando sequência, Allan Kardec, na 838, pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? É interessante essa pergunta. Ele colocou justamente nessa questão, no tema de liberdade de pensar, de liberdade de consciência, porque ainda no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós nos deparamos com o que ele se refere aqui. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E o Espírito de Verdade responde: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Bastava pensar um pouquinho que, lógico, que a gente não pode condenar a crença de ninguém, que a gente não pode, de maneira nenhuma, faltar com respeito à crença do próximo. Mas ele faz aqui só uma observação. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, toda crença, ela é permitida. E você não pode usar da violência de impedir aquele de ter a sua crença, de acreditar naquilo que ele quer. Agora, a observação que ele faz é justamente condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, toda religião merece o respeito, né? Desde quando ela conduza o homem a Deus, desde quando ela ensine o homem a evoluir, a progredir, quando lhe passa o conhecimento das leis morais, do relacionamento entre os homens na sociedade, quando ele procura sempre fazer o bem, quando ele procura sempre, né, estar de acordo com essa lei divina do amor, da caridade, né, de auxiliar o próximo, de fazer, de cumprir os ensinamentos do Cristo, quando está dentro dele realmente isso. Agora, aquela crença que leva o homem a praticar o mal, de levar o seu próximo à dor, ao sofrimento, a equívocos, a desequilíbrios, então realmente essas crenças são condenáveis. Mas que a gente deduz, pela resposta do Espírito de Verdade, ele falou apenas condenáveis, que nós não podemos de maneira nenhuma usar da violência para mudar a crença de ninguém. Podemos condenar, podemos não achar correto, mas usando da caridade moral, nós não podemos chegar e excluir aquele nosso irmão que tem uma crença, por exemplo, diferente da nossa. Mas podemos dizer para ele que não é um bom caminho aquela crença por ela o levar, o conduzir ao caminho errado, um caminho do mal, como ele diz aqui, o Espírito de Verdade, a fazer coisas erradas, né? Então a gente imagina tudo que uma crença que leve, que conduza ao mal, o que ela pode, né, fazer para que aquele que a segue, aquele que tenha essa crença, vinha para ele o retorno, né, através de dor e de sofrimento. Então, a gente vê como a doutrina espírita traz esclarecimentos para a gente, como ela traz para a gente uma forma de proceder, uma forma da gente poder seguir o nosso caminho sem realmente magoar o próximo, sem a gente realmente violentar o modo de pensar dos outros, do nosso irmão, que estão também a caminho. Se nós estamos hoje esclarecidos a respeito, né, da lei divina,
né? Se hoje compreendemos as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, e se já buscamos fazer a coisa certa, embora muitas vezes cometemos alguns deslizes, então não temos o direito de julgar ninguém, de impor ninguém, porque toda crença ela é respeitável, quando ela é sincera, quando ela conduz à prática do bem, e condenáveis são essas crenças que conduzem ao mal. Então, na outra questão, Allan Kardec diz: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? A resposta por si só já esclarece. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade do pensamento. Como que a gente vai repreender os outros? Como que a gente vai escandalizar no sentido de julgar, de condenar, de ofender, de magoar, né? Seria uma violência contra aquele que não pensa, né, que pensa diferente, que não pensa. Nós queremos então que todos pensem como nós, que tenham o mesmo pensamento, que comunguem do nosso pensamento. Então, respeitar novamente a crença, ele reafirma o que disse anteriormente. Na seguinte, ele pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices, obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? O Espírito de Verdade responde: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Os atos que resultam daquela crença que leva, né, perturbação à sociedade, os atos podem ser reprimidos, mas lá dentro ele vai continuar a acreditar. Você pode impedir, logicamente, mas a gente já viu exemplo no noticiário de alguém que não gosta de uma certa igreja ir lá e tocar fogo na igreja. Você pode impedir dele fazer isso, mas ele vai continuar achando que está certo. Tanto é que Allan Kardec complementa informando: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos trazem algum prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Então a gente vê que na lição de hoje, como é importante para todos nós, como ela traz esses esclarecimentos, como ela traz, né, de uma forma cristalina, uma forma de procedermos com nossa liberdade de pensamento, com a nossa liberdade de consciência, trazendo, chamando a atenção da importância de termos pensamentos edificantes, de termos pensamentos sempre buscando o melhor. Lógico que para si, porque amar ao próximo como amar a si mesmo. Então, através do pensamento, a gente pode procurar a forma de amar a si mesmo, como também a forma de amar o nosso próximo. E também nos traz o ensinamento da nossa consciência, nos mostrando que é o tribunal, que é aquele pensamento que tem que passar sempre pela consciência, que ela tem sempre conhecimento, a consciência, dos nossos pensamentos. E nos faz o alerta quando temos pensamentos equivocados, quando temos pensamentos que podem nos levar ao desequilíbrio, à desarmonia, a grandes sofrimentos futuros. Então, que a gente, aprendendo isso e sabendo que Deus conhece os nossos pensamentos, se são bons, se não são bons, e que somente cabe a Ele julgar, condenar ou absolvê-los. E esperamos sempre ter bom pensamento para que esses pensamentos sejam sempre absorvidos por Deus e que seja sempre, logicamente, auxiliado pela espiritualidade, pelos benfeitores espirituais, os nossos pensamentos edificantes, como o são. Então, também aprendemos na lição de hoje que devemos respeitar o próximo por não pensar igual a nós e não interferir na crença dos outros, porque no Evangelho a gente já viu a lição, no capítulo que fala fora da igreja não há salvação. Não seria muita pretensão daquele que diz que só a sua igreja é que salva, que só a sua religião é que salva, que devemos respeitar todas as crenças, mas logicamente cessando os atos que poderá essa crença trazer
de prejuízo à sociedade, a todos. Então, grande lição para todos nós. Grande lição que a gente, né, sempre lembre-se, se lembre dessas lições, que a gente procure, então, direcionar o nosso caminho dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos do Cristo. Aí não, seria muito mais fácil da nossa consciência trabalhar, né? Porque poucos pensamentos, que ainda somos imperfeitos, aqui e acolá, vez ou outra, talvez tenhamos pensamentos equivocados, mas dando voz à nossa consciência, ela nos ajudará a nos manter no caminho reto, no caminho que nos levará a essa felicidade que a gente tanto quer, a esse mundo que se avizinha de regeneração, esse mundo em que nós queremos estar o mais cedo possível.